Já estou gravando aqui. Até antes de 99, existia uma classificação que, principalmente da periodontite, que a gente fala isso até hoje, né? Ah, periodontite juvenil, periodontite pré-puberal, periodontite do idoso, né? Em 99 isso aí mudou e classificando as periodontites como periodontite crônica, periodontite agressiva, por exemplo. E agora, em 2018, mudou de novo, tá? E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, bora lá. Bom, pessoal, foi observada ao longo dos anos uma dificuldade muito grande em compreender o curso da doença periodontal. E aí isso ainda hoje é uma verdade, tá? Em 1900, na década de 80, mais ou menos, além da parte periodontal, começou a surgir, de uma forma ainda incipiente no mundo, os implantes, né? E a partir da década de 90, esses implantes estouraram. E óbvio, como muita gente começou a fazer implante, começou a aparecer problemas também ao redor do implante. Em 99, houve essa classificação, né? Mas essa classificação ainda não contemplava a questão dos implantes. E passou-se a década de 2000, né, a 2010, e isso não foi resolvido. Até que, 9 a 11 de novembro de 2017, lá nos Estados Unidos, em Chicago, a Academia Americana de Periodontia e a Federação Europeia de Periodontia se reuniram, né, os maiores pesquisadores da periodontia e da implantodontia do mundo, e fizeram um compêndio classificando as doenças em condições periodontais e condições periimplantares, onde, na condição periodontal, acrescentou um conceito novo, que é o conceito de saúde periodontal, que não tinha, e de condições e doenças gengivais, da periodontite e as outras condições que afetam o periodonto, como, por exemplo, uma recessão gengival, um abscesso, uma lesão endopério. E acrescentou um novo tópico, que são as condições periimplantares. Aí, saúde periimplantar, mucosite periimplantar, periimplantite e as deficiências nos tecidos periimplantares, moles e duros. A primeira coisa que a gente tem que saber, e eu já comentei isso com vocês, é que o tecido de proteção do dente não é igual histologicamente ao tecido de proteção do implante, tá? Então, se são tecidos histologicamente diferentes, então nós temos na sua anatomia diferenças e, portanto, deram nome diferentes para isso. Então, o tecido de suporte do dente é a gengiva. O tecido de suporte do implante é a mucosa periimplantar. Não existe gengiva ao redor de implante. Existe mucosa periimplantar. Da mesma forma, as doenças carregam esse nome. Então, na gengiva você tem a gengivite e a periodontite, tá? O odonto do dente. E no implante a gente tem a mucosite periimplantar e a periimplantite, que é a perda óssea ao redor, perda de inserção clínica ao redor do implante. Tá certo? Para a gente falar a mesma língua. Falar a gengiva ao redor do dente, isso não existe, tá? Existe a mucosa periimplantar. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver dentro desse grupo 1 é a saúde periodontal e saúde gengival. O que é saúde periodontal? O que é saúde gengival? Então, é importante que a gente saiba desses conceitos do que é histológico, vamos dizer assim, e do que é clínico. Deixa eu acrescentar aqui. Botar na reunião. Ah, Danilo chegou. Só está faltando Luísa? Não, só está faltando Luísa. Bora. Bom, o que é a saúde periodontal pura? Não, não é você não.
O que é saúde periodontal? Minha filha é Luísa também. O que é a saúde periodontal pura? É ausência completa de qualquer sinal de inflamação. Então, ausência de perda de inserção periodontal, ausência de sangramento à sondagem, nenhum sulco com profundidade de sondagem maior que 3 milímetros, ausência de eritema, né, vermelhidão ou edema clínico e ausência de supuração. A saúde periodontal pura, se a gente for analisar muito minuciosamente, é quase impossível de acontecer. Então, o que os pesquisadores acrescentaram? A saúde periodontal clínica, que é aquela que importa para a gente, né? Com ausência ou baixos níveis de indicadores clínicos de inflamação, por exemplo, sangramento à sondagem. Alguns sítios podem ter sangramento à sondagem, tá? E o fluido gengival, que é o chamado de fluido gengival crevicular, ele pode ter marcadores inflamatórios, mas aí já é uma coisa mais molecular, que precisa de um aparelho específico, chamado periotom, que mede esse fluido gengival. Até utilizei Periotron. no meu mestrado. Periotron. Periotron. Eu até usei no meu mestrado, tem tanto tempo. Eu até usei no meu mestrado, tá? Onde a gente mede o volume, que é em micrômetros, do fluido crevicular gengival e periimplantar. Você usou Tá? Luminex também? Não, só usei o Periotron. Só Periotron? É. Inclusive, só contando uma historinha aqui, né? Eu fiz uma pesquisa de marcadores inflamatórios. E aí tive que fazer também, pegar pacientes daqui, porque eu tinha ABO ali para poder, né, pegar 1.000 pacientes. E aí, rapaz, eu fiz na PUC Minas. Eu pedi ao professor o Periotron para trazer. Ele, tudo bem, você pode levar, não tem problema nenhum, só tem você fazendo a pesquisa nesse momento, mas ele custa 20 mil reais. Se você quebrar, você paga. Pensa bem. Aí, rapaz, vim na vinda, passagem de avião, isso foi em 2012, era muito cara, eu vim de ônibus, eu vim com o bicho no colo, amarrado no cinto de segurança. Pensa, 16 horas de viagem, né? Ali, né, segurando, para ninguém roubar nem quebrar. E na volta, aproveitei a volta e ia fazer uma viagem para o exterior. E aí, cheguei lá no aeroporto, comprei uma passagem com uma diferença gigante, peguei um táxi, fui lá na PUC entregar, voltei, foi quase 300 reais de táxi. Ó, a gente faz a coisa por conta de mestrado, viu? Mas pelo menos não tive que pagar os 20 mil reais. Mas vamos lá. Bom, gente, uma coisa que vocês precisam entender é existe uma diferença entre o que a gente chama de periodonto íntegro e periodonto reduzido. Ó, eu vou dar essa aula aqui, que eu vou falar muito de periodontia, mas a gente sempre vai fazer vamos tentar sempre fazer o link com o implante, tá? Para a gente não estimular mais até. A gente vai pegar paciente com periodonto íntegro, vai pegar paciente com periodonto reduzido. O que é um periodonto íntegro? É um periodonto que nunca teve doença periodontal. O que é um periodonto reduzido? É um periodonto que já teve doença periodontal. Então, olha essa foto. Deixa eu adiantar aqui e olha essa. Então dá para ver a diferença. Isso aqui é um paciente que já teve doença periodontal. Esse aqui é uma paciente que nunca teve doença periodontal. Então, um periodonto íntegro. Porque mesmo no periodonto reduzido, a gente pode ter saúde, tá? Que antes nem se acreditava nisso. Mas a gente pode ter saúde. Lembrando que doença periodontal, periodontite, a gente não cura, a gente controla, tá? Vamos lá. Opa, aqui. Vamos ver o que é essa saúde em periodonto íntegro. Todos aqueles aspectos, menos um. Não tem perda de inserção, como vocês podem ver na foto. Se a gente sondar, profundidade de sondagem de até 3 milímetros, não tem perda óssea radiográfica. Porém, se a gente fizer o periograma e ele der sangramento em menos de 10% do sítio, é considerado saúde periodontal clínica, tá certo? Então você conta lá dentro do seu exame e se você dividir o dente em 4 faces, multiplica pela quantidade de dentes, tá? E vê o que está sangrando. Então vamos supor que você tenha 100 sítios e sangrou 9, então nesse conceito você tem saúde em periodontal, saúde clínica em um periodonto íntegro, tá certo? Beleza.
Observe que a radiografia, se a gente tirar uma radiografia, não tem perda de inserção, perdão, não tem perda óssea radiográfica, tá? A crista óssea está no lugar e a lâmina dura, que é a cortical do osso, né, aqui em branquinho, está totalmente preservada. Então, esse é o conceito de periodonto, de saúde clínica em periodonto íntegro. Mas a gente pode ter saúde clínica também no periodonto reduzido. Só que o periodonto reduzido também tem duas situações. A gente pode ter o periodonto reduzido por doença periodontal e pode ter periodonto reduzido, por exemplo, por trauma. A pessoa teve uma pancada, né? A gente teve que fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, quebrou os dentes, teve que fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, e nós reduzimos o periodonto para tentar fazer uma prótese para aquele paciente. Tá certo? Então, na saúde clínica e um periodonto reduzido, a gente pode ter em paciente com periodontite estável e um paciente sem periodontite, que é, por exemplo, o caso do trauma. Então, vamos lá. O paciente com periodontite estável, ele já teve perda de inserção. Vocês podem ver que falta gengiva, se falta gengiva porque teve perda óssea, né? Teve perda de papila, aparecimento de black space, migração dentária pode acontecer. A profundidade de sondagem aceita-se até 4 milímetros. E aí está um dos primeiros pontos da nossa aula aqui. Vejam, uma profundidade de sondagem até 4 milímetros, até pouco tempo atrás, a gente vinha e raspava, a gente intervia. Hoje, no periodonto reduzido, a gente não intervém. Tá? Botou a sonda, tem 4 milímetros. A gente não intervém, a gente acompanha. É claro que se tiver cálculo, se tiver placa, a gente vai intervir. Tá? Não pode ter sítio com profundidade de sondagem igual ou superior a 4 milímetros com sangramento. Tá? Sangramento a sondagem em menos de 10% dos sítios e perda óssea radiográfica que eu já falei. Então, essa é a característica de saúde clínica em periodonto reduzido. Observe que toda a gengiva tem um aspecto de normalidade. É claro, gente, eu vou falar isso aqui porque muitos de vocês, como eu falei, trabalham em cidade pequena e com certeza fazem periodontia. A vista clínica da gengiva, ela significa muita coisa, mas não significa tudo. Mesmo em uma gengiva como essa, a gente pode ter doença periodontal. Então, o que vai definir para a gente se esse paciente tem uma doença periodontal mais séria ou não é a sondagem, tá? Por isso que lá na clínica a gente pede que vocês levem sempre a sonda periodontal, porque a gente precisa estar avaliando os dentes. A gente sabe que implante não gosta de infecção. Se você vai botar um implante aqui no 11 e o 21 está com a bolsa, você primeiro precisa resolver a bolsa, porque senão você aumenta a sua chance de você perder os implantes, tá? Observe que a radiografia mostra uma perda óssea, mas a lâmina dura está preservada. Ou seja, isso aqui é saúde clínica periodontal. Tá? E a segunda situação do periodonto reduzido é um paciente que nunca teve periodontite. Um exemplo é esse paciente aqui, que sofreu um trauma e quebrou os 4 dentes da frente. Subgengival. Para a gente fazer 4 coroas novas, é preciso que a gente faça um aumento de coroa clínica. Quando a gente faz um aumento de coroa clínica, a gente tem que remover osso. Se a gente remove osso, o periodonto fica reduzido. Tá? E, portanto, esse paciente enquadra nessa situação. Saúde clínica gengival em um periodonto reduzido em um paciente sem periodontite. Mas as características são as mesmas. Perda de inserção, profundidade de sondagem até 3 milímetros, sangramento da sondagem em menos de 10% dos sítios e uma possível perda radiográfica. Por exemplo, em caso de recessão gengival, o aumento de coroa clínica, como eu citei para vocês. Tá? A perda óssea radiográfica pode aparecer ou não, porque na radiografia só aparece interproximal. Se for recessão vestibular, não vai aparecer. Por isso que essa é possível, tá? Porque a gente só vê perda óssea na radiografia. Tranquilo, gente? Então, isso aqui é saúde periodontal, isso aqui é saúde gengival, super simples, né? A gengivite é uma derivação disso aí. Bom, em relação à gengivite, já adiantando para vocês, a gengivite é uma inflamação apenas do tecido periodontal de suporte, apenas da gengiva.
não tem perda óssea, tá? Não tem perda óssea. Então, a gengivite, ela pode ser induzida pelo biofilme, que é o mais comum, e também por determinadas doenças gengivais, que são um monte, tá? Que a gente vai citar depois. E que independe do biofilme. Então, vamos lá. A gengivite, que é induzida pelo biofilme, ela pode estar associada apenas ao biofilme, ou seja, é o biofilme que causa a gengivite. Ela pode estar mediada por fatores de risco sistêmicos, por exemplo, a diabetes. E ela pode estar associada a medicamentos que aumentam o tecido gengival, tá? Mas lembre-se, induzida pelo biofilme. É o biofilme que causa isso. E aí a gente tem aquelas três situações. Se a gente tem o periodonto íntegro, o reduzido e o reduzido tratado periodontalmente, a gente tem a gengivite nessas três situações também. Então, lembre que a gente está falando de classificação. Então, a gengivite induzida pelo biofilme, associada apenas ao biofilme dental, pode ser no periodonto que estava íntegro, ou um periodonto íntegro, no periodonto reduzido, sem periodontite, e no periodonto reduzido, que foi tratado periodontalmente. Bom, é quase tudo igual à saúde. O que muda? Sangramento à sondagem. Então, olha só. A gengivite induzida por biofilme associada apenas ao biofilme dental, profundidade de sondagem até 3 milímetros, não tem perda de inserção, não tem perda óssea radiográfica. Mas quando você sonda, há 10% ou mais de sítio com sangramento à sondagem. Então, o que vai diferenciar um periodonto íntegro de um periodonto com gengivite induzido por biofilme? O sangramento à sondagem. Até 10%, íntegro. Mais de 10%, já caracteriza como gengivite. E lembre-se, gengivite é o primeiro passo para a periodontite. Tá? Então, um exemplo clássico, né? O paciente não tem perda óssea, não tem perda de inserção clínica e a gengiva está inflamada, né? Observe a papila, observe que a gengiva já muda de cor, ela já fica já com eritema, ela já fica com edema, certo? E com sangramento à sondagem. Nesse caso, você observa que tem biofilme, e é o biofilme que causa gengivite. Tranquilo? Gengivite no periodonto reduzido. Opa. Essa foto não é daqui. Porque aqui é no periodonto reduzido, num paciente sem periodontite. Tá? Deixa eu até tirar essa foto logo aqui. Deixa eu perceber isso agora, eu botei a foto errada. Depois eu ponho a foto. Então, paciente sem periodontite. Paciente sem periodontite. É a mesma coisa, tá? Não tem perda. Tem a perda de inserção, tem a perda óssea, tá? Mas não tem profundidade de sondagem maior que 3 milímetros e sangramento à sondagem em 10% ou mais de sítio. Lembrando que, nesse caso, pode ser por uma recessão e pode ser por um aumento de coroa clínica, tá? E a gengivite induzida por biofilme em um paciente que foi tratado periodontalmente, né? É a mesma coisa do anterior, só que ele tem história de tratamento de periodontite. Então, hoje, nessa classificação nova, a gente tem que perguntar ao paciente a história dele, tá? Como é que ele perdeu esses dentes, tá? Você já teve gengivite, já teve periodontite, já fez tratamento de raspagem? Então, a história hoje, dentro dessa classificação, ela é super importante e vocês vão ver isso mais na frente depois. Então, a gengivite, pessoal, que é induzida pelo biofilme, a grande característica dela é o sangramento à sondagem em mais de 10% dos sítios. Lembrando que no periodonto íntegro não tem perda de inserção, não tem perda óssea, e no periodonto reduzido já teve a perda de inserção e já teve perda óssea. Tá bom? Vamos indo. Ainda, a gengivite ela pode ser classificada de acordo com a sua severidade.
leve, moderada, grave ou severa, sendo que essa classificação você faz de uma forma muito subjetiva. Se sangra pouco, se sangra muito, tá bom? E isso vai levar a diversos caminhos dentro do tratamento. Para efeito da mesma conversa, vamos dizer assim, gengivite refere ao diagnóstico do paciente. Quando chegar assim, Nara, esse paciente seu tem o quê? Você vai falar, esse paciente tem gengivite. Tá? Aonde, a Inara vai falar, o dente 16 tem inflamação gengival. O dente 17 tem inflamação gengival. O dente 21 tem inflamação gengival. Acorda, Jorley! Essa aula eu estou acostumado a isso. Ô, Marcílio, Oi. quando você coloca... Desculpa. Pode ir lá. Não, pode falar. Quando a gente coloca leve, moderada e severa, eu sei que é muito da visão clínica que a gente vai ter. Mas eu sempre pensei na severa quando ela está boca toda, né? Está bem generalizada, né? Não, aí você tem outra coisa. Você tem localizada e generalizada. Aí é outra coisa. Então ela pode ser severa localizada, por exemplo. Isso. Localizada e generalizada. Diria que eu já tenho... Eu estou falando de gengivite, então não está incluindo em periodontite. Não. Porque, então a severa ela é comum em paciente ortodôntico, por exemplo. Sim, sim. Associada a biofilme, né? Associada a biofilme. Qual é o parâmetro aí? Se você tiver 30% dos sítios, até 30%, ela é localizada. Acima de 30%, você considera como generalizada. Me tire uma dúvida. Se você está com uma inflamação no primeiro quadrante, vai fazer um implante no segundo quadrante. Quadrante ou sextante a gente usa? Usa de A gente usa em periodontite? Não, mas eu estou dividindo em quadrante. Eu perguntei mesmo porque meu trabalho registrado em orto, a gente dividia por sextante. Era só para confirmar mesmo. Mas vamos dividir por quadrante aqui. No primeiro quadrante, a gente está com uma inflamação. Aí eu quero instalar um implante no segundo quadrante. Tem condições? Não deve. Não deve. Gente, paciente chegou para você para fazer implante, avalia tudo, avalia cárie, avalia lesão periapical, avalia lesão doença, né, periodontal, tá? Trata tudo, adequa o meio e faz seu implante. Pode parecer... A gente tem que fazer adequar o meio de todas as formas para depois no implante. Tem. Implante não gosta de inflamação nem de infecção, de jeito nenhum, tá? Mesmo que seja em outro quadrante. Certo? E outra coisa, viu? Tem uma linha de professores que não colocam implante nem se você tiver alguma doença em mucosa. Por exemplo, uma faringite. Um exemplo, tá? O paciente está com uma faringite. Não faz implante. Porque pode ter a relação da questão da infecção. Sinusite. Qualquer it. Sinusite aguda do processo, não. Não deve. Tá, aí voltando aqui, na questão, eu tenho uma gengivite severa provocada por ortodontia, que seja. Estou abrindo espaço para colocar um implante, aí eu vou sondar em 3 pontos na vestibular, em 3 pontos na palatina, não é assim? Isso. Segue o mesmo jeito de sondagem que segue a mesma sempre. Coisa. Isso. Que eu aprendi em 1900 e antigamente. Bolotinha, mesma coisa. Né? Isso, mesma coisa. E aí eu faço a soma da quantidade e vejo o percentual. Deu 30%, eu considero severa. Isso, acima de 30, severa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tirou um raio-x, você observa que não teve perda óssea, ok? Mas você sondou lá no seu paciente periodontal e deu 6 milímetros. E aí? Pode ser hiperplasia gengival, né? Isso. Então, lembra, nem sempre a profundidade de sondagem indica uma periodontite. Não, na verdade, eu pensei mais em sangramento. Não, sim. Eu só fiz uma pergunta hipotética aqui, dentro do assunto. Só para dizer para vocês que nem sempre uma profundidade de sondagem aumentada indica perda óssea, tá? Você tem que ver se a junção cemento-esmalte está no lugar, se a inserção conjuntiva, se não teve perda óssea, obviamente. Então, a melhor forma de a gente ver isso, rapidamente, é um raio-x.
Tá? Então, sondou. Você vê que a gengiva está um pouco inflamada, mas você sondou, deu 6, faz um raio-x, se o osso estiver preservado, é uma hiperplasia gengival. Aí você pode fazer adequação de meio, controle de placa, orientação de higiene bucal. Se essa gengiva não voltar, gengivectomia. Corta. Sem mexer em osso, obviamente. Ok? Bom, a gengivite induzida pelo biofilme ainda pode ser mediada por fator de risco sistêmico local, que é isso que o Rodrigo está falando aí. O que eu falei até agora é aquele paciente que está tudo ok, mas ele tem gengivite porque ele é sujo, porque ele não escova os dentes. Tá? Que não passa o dental, etc. Agora, além do biofilme, além dele ser sujão, ele ainda tem outros fatores de risco. Quais são eles? Vamos lá. Fatores de risco sistêmicos, como, por exemplo, tabagismo. Hoje, o fumo, gente, ele é altamente modificador da doença periodontal. Uma coisa é um paciente que não fuma, outra coisa é um paciente que fuma. Inclusive para implantodontia. Claro, se você tem um índice de perda de implante de 3% no paciente que não é fumante, e esse risco aumenta para 6%, no montante pode parecer até pouco, né? Porque ainda tem 94%, mas na verdade você dobrou a chance de insucesso. Então, assim, é algo que a gente tem que ter, porque a gente às vezes quer ganhar o paciente, né? E fala, o implante não tem rejeição. Verdade, não tem rejeição, mas você pode perder por outras causas, né? O cigarro não atrapalha tanto. Sim, não atrapalha tanto, mas pode atrapalhar, né? E aí o paciente chega depois de 3 meses com um implante na mão. Ó, saiu. Ó, né? Um desgaste. Então, assim, é bom que a gente entenda esses processos para que a gente dê uma real para o paciente. E para a gente também não se frustrar depois, né? Então, tabagismo, hiperglicemia, obviamente descontrolada, né? Fatores nutricionais, agentes farmacológicos, hormônios esteroidais. E aí vai em todas as etapas, principalmente da mulher, né? Da puberdade, ciclo menstrual, gravidez, contraceptivo oral. Nesse caso é a mulher que se lasca mais mesmo. Né? O homem é mais na puberdade e pronto. A mulher não, continua pro resto da vida, até a menopausa. E condições hematológicas. E a gente tem ainda os fatores de risco local. Fatores de retenção de biofilme, imagem de restaurações, aparelho ortodôntico, né? Que fica extremamente difícil de higienizar mesmo, secura bucal e aumento gengival influenciado por medicamento. É o medicamento que influencia. E a gente ainda tem as doenças gengivais que não são induzidas pelo biofilme, porque aqui, ó, tudo isso potencializa o problema. Então, ele tem o biofilme e ainda tem hiperglicemia. Ele tem biofilme e ainda tem xerostomia. Ele tem biofilme e ainda tem o aumento, o medicamento que influencia o aumento gengival. Agora aqui, nesse 1.3, a gente tem as doenças gengivais que não são induzidas pelo biofilme. Ou seja, tudo que eu vou falar agora vai ter alguma alteração, vai causar alguma alteração na gengiva. Mas é o problema que ele tem que vai causar alteração. Uma bactéria, um vírus, uma síndrome, tá? Vamos lá. Agora eu vou passar para vocês porque é um monte, né? Bom, primeira coisa. Não me façam perguntas sobre essas coisas que eu vou falar daqui para diante, porque é muita coisa e eu, obviamente, não sei. E por que você não... Eu só sei de algumas, mas por que você não sabe? Eu não sei porque, graças a Deus, é muito difícil, pelo menos nesses 15 anos que eu tenho de periodontia, 17, é muito difícil aparecer no consultório. Quando aparece, aí eu vou para o livro e vou estudar. Né? Porque não tem condição de a gente gravar uma coisa que a gente não vê. Né? Se eu falar aqui em doença de Shediac-Gashi, eu nunca tive um paciente com síndrome de Shediac-Gashi. Tá? Não digo que chegar lá com o paciente que chegar e falar, eu tenho síndrome de Shediac-Gashi, aí eu vou estudar o que é a síndrome de Shediac-Gashi. Tá? Então, a intenção aqui é mostrar para vocês os problemas que causam as doenças gengivais. Tá? Então, a gente tem aqui desordem, eu vou citar várias agora.
Só para vocês terem uma ideia. As desordens genéticas e de desenvolvimento, dentre eles a fibromatose gengival hereditária. Claro, gente, se isso é uma desordem genética, obviamente um paciente como esse você não consegue higienizar. O paciente não consegue higienizar, tá? Então, assim, isso é um problema para o paciente, mau hálito, etc. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que quem causa essa gengivite, que é fibrosa, não é sangrante, é a fibromatose. Então você pode cortar à vontade aí, que daqui a um tempo vai aparecer de novo, porque ele tem a fibromatose. Então, o paciente que volta e meia vai estar fazendo gengivectomia, tá? Principalmente pelo aspecto, que se um paciente desse der risada, vai aparecer isso. Então, o paciente opta por fazer a gengivectomia. Eu tive um paciente assim. Quando eu expliquei para ele que ele precisava cortar, que poderia crescer de novo, ele simplesmente desistiu. Falou, não vou ficar fazendo isso de 6 meses, de ano em ano, toda vez que crescer. E aí sumiu, tá? Mas eu não podia falar, vai ficar bom, para depois disso daqui 1 ano crescer de novo, voltar tudo para isso aí, né? Infecções específicas de origem bacteriana, por exemplo, a gonorreia. A gonorreia, essa bactéria presente na cavidade bucal causa a gengivite, como vocês podem ver na imagem aí. Então, independe do biofilme, tá? O que a gente pode dizer sobre isso aqui para vocês? Quando você for fazer uma análise de um paciente, você vai analisar como é que está a higiene desse paciente, você vai ver como é que ele escova os dentes, etc, etc, etc. Se você excluir que o problema não é biofilme, aí você cai aqui. E aí você vai começar a pesquisar dentro de sua anamnese, né? Mas, assim, normalmente, o paciente que tem algum problema desse, ele já fala para você, olha, eu tenho isso. Aí você já vai certeiro naquilo que é. Vai para o livro, estuda, né? E vê o que é. Mas outros exemplos. Treponema pálido, sífilis, pode causar gengivite. Mycobacterium tuberculosis, pode causar gengivite. Gengivite streptocócica, né? Esse tipo de micro-organismo, que inclusive é mais comum em lesão cariosa, pode causar uma gengivite, como essa da imagem que vocês estão vendo aí. As infecções específicas ainda podem ser de origem viral, né? Esse vírus Coxsackie, chamado doença mão-pé-boca, que causa esse tipo de, principalmente em crianças, né? Causa esse tipo de lesão em mucosa, e essa lesão pode também ser na gengiva, causando a gengivite. Herpes simples, se as úlceras, né? Úlcera não, é pápula, né? É pápula, né? Aquelas bolinhas. É úlcera. Depois que vira úlcera, né? Depois que vira úlcera. Sim, é a pápula. Pápula. Fica como pápula e depois vai úlcera. Vê úlcera, isso. Então, aqui, parece até ser uma pápulazinha perto do dente. Pode ser vesícula, não é não? Bicho, rapaz, pensa, eu só sei que é mancha. Não, eu acho que é vesícula do herpes, faz a vesícula. É vesícula, é vesícula. Depois vira a úlcera. É vesícula. Vesícula que vira úlcera, é isso mesmo. O herpes, se localizado no tecido gengival, vai causar uma gengivite por conta do vírus. Herpes zoster, né, o varicela zoster, que é característica de um ramo nervoso, né, específico. Isso aí eu posso dizer que meu pai teve, minha mãe teve também, por estresse. Meu pai foi por imunidade baixa, né, ele teve câncer na época da quimioterapia, pegou aqui nessa área do peito até as costas. Então o bicho já estava machucado do câncer. Aí na quimioterapia, na rádio, pegou um bicho desse. Pensa no sofrimento. Ainda bem que eu tinha só 5 anos, mas eu lembro. E minha mãe foi por estresse. Pegou aqui no rosto, mas não ficou desse jeito não. Observe que isso aqui é a área do nervo facial. Tá? Então, varicela zoster, pensa na dor que essa pessoa está sentindo. Eu nunca vi tão forte assim. Hã? Eu nunca vi tão extenso assim. Também não. Aqui, Ave Maria. Isso aí pode ser interno, causar gengivite também, que é dolorido, né? Molusco contagioso, que são essas verruguinhas aí. Pode ser na gengiva também. Bora aí. Papiloma vírus humano, né?
condiloma acuminado, verruga vulgar, né? São outros nomes. De origem fúngica, né? Fúngica, mais comum, candidose. Pode acontecer em qualquer área. E outras micoses, como a histoplasmose e aspergilose. Ainda pode ser por condição inflamatória imune. Então, vão observando que é muita coisa. Com as reações de hipersensibilidade, alergia de contato, gengivite plasmocitária. Isso aí, quando eu estava fazendo a aula, eu li, mas eu já esqueci. Nunca apareceu nada assim para mim, né? Já apareceram de algumas situações, mas essa aqui não. Eritema multiforme. Doenças autoimunes, né? De pele, das membranas, como o pênfigo vulgar. Eu já tive paciente com pênfigo. Não foi tão grave assim, mas fez a biópsia e deu pênfigo. Já tive paciente com pemfigoide. Esses são mais comuns, né? Lembrando a vocês que doenças autoimunes são muito mais frequentes na atualidade do que a gente possa imaginar, tá? Quando a gente menos espera, a pessoa, eu tenho uma doença autoimune. Então, eu mesmo estava bem feliz, satisfeito, ano passado, né, Rodrigo? Estava super bem, beleza. Fui para o meu cardiologista, que eu vou de 6 meses, me pede um raio-x, aí tem uma mancha no raio-x do tórax. Aí, vamos fazer a tomografia. Quando faz a tomografia, aparece lá milhões de manchas. E vou no médico, no pneumologista, ele, você pode estar com linfoma, tuberculose ganglionar, fungo ou sarcoidose. É massa, beleza. Pensa bem. Aí fui fazer a biópsia, né? Esse corte que tem aqui. Nisso vai estudar tudo e começa a torcer pro o mais ameno. Não velho. A gente torce pelo mais ameno, mas só fica pensando no pior, que tá com o pior, né? E, inclusive, meu pai, o câncer que ele teve foi linfoma. Aí eu, puta merda, não é possível, velho. Estou com linfoma. Né? E aí foram os piores 7 dias da minha vida. Até fazer a cirurgia, da biópsia e ter o resultado 3 dias depois. Foi o resultado de biópsia mais rápido da história. Porque a patologista, que é uma conhecida, teve 897 ligações para poder dar o laudo logo. Aí eu fiz a cirurgia sexta, o laudo saiu segunda, aí deu sarcoidose. Então, a sarcoidose é uma doença autoimune, que eu nunca manifestou, graças a Deus. Nunca tive nada, nunca precisei tomar nada, um achado. Né? Por isso que eu parei de beber, viu, Rodrigo? Para cuidar dos meus órgãos. Não bebo mais nada. Né? E é uma doença autoimune. Oi? Nem eu. Tomara que você continue bebendo até os 90, 100 anos de idade. É uma doença autoimune, como essa que a gente está falando aqui, tá? Que, inclusive, tem... Cadê ela? Aqui. Que, inclusive, tem aqui no processo também, que eu vou falar para vocês. Bom, mas líquen plano é outra doença autoimune que pode causar gengivite, lúpus eritematoso. Já tive paciente com lúpus eritematoso, eu não sei se eu contei para vocês, inclusive... É uma paciente que estava com lúpus eritematoso, controlado, falou que ia ter que fazer uns implantes, uns enxertos, eu levei para o hospital, sob anestesia, né, sedação, e aí a paciente que parou de respirar. Ela tinha lúpus eritematoso. Voltou e a gente terminou a cirurgia, graças a Deus. É paciente nosso até hoje. Lesões inflamatórias granulomatosas, doença de Crohn, né, que é uma doença intestinal inflamatória terrível, terrível. Pode dar esses granulomas em intestino ou no aparelho digestivo como um todo, tá? Sarcoidose, que é uma doença caracterizada por formação de granulomas. Então, no meio, por exemplo, é aqui nos gânglios linfáticos do mediastino. Mas pode ser pulmão, pode ser rim, pode ser fígado, pode ser cérebro, pode ser olho, testículo, qualquer área do corpo pode dar esse granuloma. E quando ele invade um órgão vital, aí você corticoide na veia. Pode ser, inclusive, na cavidade bucal. Processos reacionais, né? As mais comuns são as epúlides, né? Que são essas massas exofíticas de crescimento hiperplásico mesmo, né? A mais comum dela causada por prótese, tá? A hiperplasia fibrosa inflamatória, né? Vai causando esse duplo lábio, né? Esse crescimento hiperplásico da mucosa. E que a solução é realmente remover.
Granuloma fibroblástico calcificante, que é uma lesão reacional, exclusiva à gengiva ao processo alveolar. Existem cristais de cálcio dentro desse granuloma. Polidivascular, que é o mais comum, né? Granuloma piogênico. Isso aqui é bastante comum, principalmente em mulheres grávidas, né? Tem o granuloma gravídico. Esse a gente acha muito, muito comum. Granuloma periférico de células gigantes, é um outro tipo. Ainda a gente tem as neoplasias, né, pré-malignas, como a leucoplasia, a eritroplasia, que pode ser... Tudo isso pode ser na gengiva, tá, gente? Estou mostrando que é difícil, inclusive, até achar imagem disso. E as lesões já malignas, como os carcinomas, tá? E o mais comum da cavidade bucal é o carcinoma escamoso. Observe que isso não é muito disso que a gente está falando não é algo do tratamento periodontal. Mas por estar situado no periodonto, aí ele entra aqui nessa classificação. É claro que o paciente que chega com neoplasia, com carcinoma desse, vai encaminhar para uma biópsia, né, primeiro com estomatologista, cirurgião bucomaxilo, tá? A gente não é apesar de a gente poder fazer, mas não é da nossa área comum de atuação. Leucemia, essa sim é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque um dos principais sinais da leucemia é um infiltrado inflamatório, principalmente em gengiva marginal, tá? Com o crescimento dessa gengiva. E não necessariamente precisa haver biofilme, né? Que a gente está estudando assim. Então, se você chegar a um paciente como esse, com uma aparência dessa, uma das primeiras coisas que eu peço logo para descartar é um hemograma completo. Porque se lá tiver com glóbulos brancos alterados, a gente já encaminha. Eu tive um paciente que eu encaminhei, com glóbulo branco lá entupido, lá em cima, né? Os leucócitos. Aí eu encaminhei para oncologista. Isso tem muito tempo. Os linfomas, tá? De Hodgkin, linfomas não Hodgkin, que é uma classificação dentro dos linfomas. Então, para a gente que não pratica estomatologia, é muito difícil, né? Observe esse linfoma de Hodgkin aí da primeira imagem e observe uma leucoplasia. Né? São imagens muito parecidas. Então, como a gente não tem conhecimento, normalmente, né? Um líquen plano, como a gente não tem conhecimento, a gente vê uma lesão dessa e encaminha logo para o estomatologista ou para o cirurgião bucomaxilo. Né? Não perde tempo, não. Que pode ser algo mais grave como esse aqui e o paciente está perdendo tempo na mão de quem não sabe, né? Que pode ser algum de vocês que tem essa experiência, né? Mas eu não tenho. Aí eu já encaminho logo. Bom, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, o mais comum é o escorbuto, né? Que é deficiência de vitamina C, tá? Que pode causar essa gengivite inflamatória e marginal também. E aí mais um monte de lesões traumáticas, traumas mecânicos, físicos, né? Ceratose friccional, ulceração gengival induzido mecanicamente, como o neguinho tem hábito de caneta, automutilação, queimaduras tóxicas, danos térmicos. E a gente ainda tem as pigmentações gengivais. A melanina, ela é comum, tá? Na raça negra. E qual é o problema aqui? É quando você faz o peeling, quando você remove essa pigmentação. Então você pode ter uma gengivite pela remoção da melanina, que é normal, né? Não é nada demais. Então você pode ter uma gengivite por conta disso. Da melanoplastia, né? Melanose do tabagista. Esse tabagista inveterado mesmo. Pigmento, aí, ó, tá vendo? Se vocês forem tomar cloroquina ou hidroxicloroquina, aí, ó, pode manchar, tá? Pigmentação induzida por medicamentos antimaláricos, né? Então a cloroquina pode manchar a gengiva, tá? O que vai aparecer de gente com gengiva manchada daqui a um tempo não é brincadeira, tá? Então um dos medicamentos é a cloroquina que faz isso. Tatuagem de amálgama, super simples, né? Só tirar um raio-x, o amálgama vai estar lá. Tranquilo? Então observe que é muita coisa, gente, que a gente tem, tá? De gengivite. Então, fugiu do biofilme, vamos investigar. Tá na dúvida, manda logo para uma biópsia, vê logo o que é, e
já passa o paciente para frente. Tá? Bom, periodontite. Nossa periodontite é mais extenso, a gente vai falar então, deixa eu ver, para não quebrar no meio, de doença até doença necrosante. Bom, a periodontite, ela é caracterizada por uma doença inflamatória, crônica, normalmente, tá? Multifatorial, associado a uma exacerbação do dano do biofilme, das bactérias que formam biofilme. Interessante isso, tá? Porque até então era uma dúvida, que sofre influência de fator genético. E aí a gente deve estar atento principalmente para as periodontites de caráter agressivo. Comportamentais, se o cara não escova dente, ou se o cara não tem dinheiro para comprar uma escova de dente, né? Que modificarão a trajetória clínica da doença. Então, aquela doença que antes era uma gengivite, ela passa, com o decorrer do tempo, a tornar-se uma periodontite. E isso foi outra mudança. Porque na classificação de 99, acreditava-se que você tinha duas doenças distintas, gengivite e periodontite. Hoje, se sabe que a periodontite pode ser uma extensão, uma gravidade da gravidade da gengivite, tá? Que caracteriza-se principalmente pela destruição progressiva do aparato de suporte do dente, ou seja, do osso. Da inserção conjuntiva, tá? Tudo aquilo vai ser destruído pela periodontite. Então, a periodontite é a perda de suporte periodontal, que caracteriza pela perda de seção clínica e pela perda óssea detectada radiograficamente, que não tinha até então. Era a ausência de perda óssea e a ausência de perda de inserção clínica. É caracterizado também por bolsa periodontal, tá? Mas lembra que, nesse caso, a bolsa vem acompanhada da perda óssea e de sangramento gengival. Então, até então, a periodontite ela era classificada como periodontite crônica, agressiva, periodontite como manifestação da doença sistêmica, assim como a gengivite, doenças periodontais necrosantes. Rodrigo, quando estudou isso, ele estudou ainda que era guna. Não foi, Rodrigo? E puna. Guna. Não, puna veio depois ainda. Mas é antes da classificação de 99. Era gengivite, ulcerativa, necrotizante, aguda. Isso. Né? Aí, em 99, ela tornou-se gengivite, ulcerativa, necrotizante. Tirou a aguda. E periodontite, ulcerativa, necrotizante. E hoje é doença periodontal necrotizante. Tirou o ulcerativo e tirou a aguda. E os abscessos periodontais. Então, hoje, a crônica agressiva estão localizadas nesse termo, periodontite, e continua o resto. Tá? Além disso, nessa classificação de 2018, eles fizeram uma nova roupagem dessa classificação, instituindo estágios de severidade, que não existia, e grau de evolução da doença, que é como se fosse um prognóstico. Então, o que é o estágio de severidade? É como o paciente chega até você. Então, o paciente chegou para você agora, você fez o periograma, examinou, etc., avaliou, e definiu que esse paciente tem uma periodontite moderada. Que esse paciente tem uma periodontite avançada. Então, isso é um estágio de severidade. Mas ele também colocou o grau de evolução. Lento, normal e rápido. Ou seja, como é que essa doença vai se comportar ao longo do tempo. O que foi muito bom. Tá? Ou seja, ele é uma doença de caráter mais ou menos agressivo. E aí é o grau que vai explicar. Isso aqui eu vou passar. Isso aqui também. Bom, então como é que as periodontites hoje estão classificadas? Como doença... Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui para não ter erro. Doença periodontal necrosante. Só tem esse termo, que engloba as antigas gengivite necrosante, estomatite necrosante, periodontite necrosante, estomatite necrosante. Antes era assim,
Então, a gengivite, quando é localizada na gengiva, a periodontite, quando tem perda óssea, e a estomatite, quando está na mucosa. O grupo 2, o item 2, dentro desse grupo, periodontite, e o item 3, periodontite com manifestação de doença sistêmica. Vamos ver então a doença periodontal necrosante. Gente, eu não sei se vocês já tiveram isso no consultório de vocês. O paciente chega assim, você fala da doença periodontal, que você tem uma periodontite, que você tem isso, que tem aquilo, plano de tratamento e tal, e fica 2 horas conversando com o paciente sobre o problema. E no final ele pergunta: ô doutor, mas não tem um remedinho para sarar isso, não? Não é? Muito comum. Dá vontade de pegar e jogar pela janela o paciente, né? Isso depois de você falar que não tem. Mas os antibióticos, eles normalmente não têm muita utilização na periodontia, não, tá? A não ser em doenças de caráter agressivo, que você pode usar, mas aqui, doença onde são agudas, como as doenças necrosantes e os abscessos. Nestes casos, o antibiótico ele é bem-vindo, tá certo? Que é uma dúvida que todo mundo tem, então é interessante eu falar isso para vocês. Em doenças de caráter agressivo, que não é muito comum, doenças periodontais necrosantes e doenças como abscessos e lesões endopério, aí sim o antibiótico pode ser utilizado com mais tranquilidade. O que caracteriza as doenças periodontais necrosantes? A grande imagem que a gente tem desse tipo de doença é a necrose da papila dentária. Observe que nesse tipo de doença periodontal, a papila ela simplesmente necrosa. E há até a inversão da papila. Isso é um sinal patognomônico das doenças periodontais necrosantes. É o que a gente chama de inversão da papila. A papila é triangular e ela inverte pela necrose. Tá? Aqui ainda invertendo, né? Então, observe que a papila está sendo destruída por essas bactérias. Dor. O paciente sente muita dor. Tá? É tanta dor que ele incapacita ele de comer, escovar dente, e aí vira uma bola de neve. O paciente já está com um problema desse, para de comer, a imunidade cai, para de escovar, o biofilm aumenta, e aí vai uma reação em cadeia. Eu tive uma paciente que foi até na Fainor, na época que eu estava lá. Essa paciente, que é inclusive filha de uma conhecida minha, chegou, mas já chegou assim. Ó. Falei, meu Deus do céu, o que essa menina tem? Aí, quando a mãe falou, ó, Marcília, tem uns 10 dias que ela começou a sentir uma dor na boca, uma dor na gengiva, que não passa, e aí perdeu 5 quilos em 7 dias. Não está comendo nada, nada, não consegue comer nada. Na hora que abriu a boca, o cheiro, porque é característico. É da necrose, né? Segundo, a inversão da papila. Aí não precisou nem fazer mais nada. Falou, ó, é GUM. Na época era GUM, né? Agora ela está com doença necrosante. Então, bora avaliar a história. Simplesmente ela ficou assim porque ia apresentar o TCC da faculdade. E estressou. Estressou, parou de comer, imunidade baixou, parou de escovar dente, bactéria fez a festa. Tá? E aí, o que a gente faz? Oi? Eu vou só mandar uma solicitação para você aceitar o meu celular. Eu vou ter que levantar aqui para pegar um negócio aqui para minha sogra e eu vou ligar o celular. Lá vai ele dirigir pela cidade. Eu vou pedir. Magócia, né? Mais ou menos. Tá. Você mandou ou não, né? Ah, tá, ele vai mandar aí. Bom, dor. Assim, então o que eu estava falando. Então o que a gente faz? Ó, o que a gente faz? A gente tem que dar uma dose cavalar de antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, Periogard. Só que pensa a pessoa sem comer, você dá stand de remédio. Então falou, ó, tem que beber líquido. Sopa, tem que jogar para dentro. E tem que escovar o dente. Pega uma escovinha macia, qualquer coisinha que tirar, então trabalho de formiguinha. Né? Com 7 dias ela voltou, já não tinha mais dor. Aí pronto, se não tem mais dor, já consegue passar um fio dental e tal. E aí saiu do quadro. Saiu do quadro, fizemos uma limpeza simples, tinha um pouco de biofilme,
não tinha cálculo nem nada, e saiu do quadro. Mas é isso. Isso branco aí, Marcílio, é biofilme ou é secreção? É pseudomembrana. Pseudomembrana, em baixo cálculo, né? Perda óssea pode ser muito rápida. Essa pseudomembrana, justamente porque não higieniza, né? Linfadenopatia, por conta dessa infecção braba, e febre são comuns. Portanto, o antibiótico é bem-vindo nesses casos, tá? Como eu comentei com vocês, por que eles colocaram hoje tudo como doença periodontal necrosante? Porque, na verdade, eles entendem, deixa eu ver se está aqui, que é uma extensão. O paciente começa com a gengivite necrosante, se deixar, passa a ser uma periodontite necrosante, se deixar, passa a ser uma estomatite necrosante, e se deixar, passa a ser um noma, que é uma destruição severa do osso de basal. O osso vai embora, né? Maxila, mandíbula, tá? A bactéria sai comendo tudo. Então, os estudos sugeriram que as doenças periodontais necrosantes podem representar estágios diferentes da mesma doença, né? Porque a etiologia, característica e tratamento é o mesmo, ou melhor, são semelhantes. Então, assim, começa com gengivite, vai para uma periodontite, vai para estomatite e vai para o noma, tá? Então, gente, nessa classificação, a terminologia ulcerativa foi eliminada porque foi considerada secundária à necrose. Ou seja, você tem a necrose e tem a úlcera por conta da necrose. Então, hoje nós temos doenças periodontais necrosantes. As bactérias que estão nessa doença, algumas estão na periodontite, né, como a Prevotella intermédia, treponemas, fusobactérios e espiroquetas, e a gente tem ainda Celemonas, que são um grupo de bactérias anaeróbicas, a maioria delas estritas. Portanto, não adianta você dar amoxicilina para um paciente como esse. Você tem que estar com metronidazol, tem que estar com azitromicina. Você pode até associar o metronidazol com a amoxicilina, tá? Mas a amoxicilina só não resolve. A resposta imune do paciente é deficiente, tá lá embaixo, tá? Então não esqueça de pedir exame de sangue. E com fatores predisponentes, HIV e AIDS, condições imunossupressoras, desnutrição, sono insuficiente, estresse, higiene bucal inadequada, história prévia de doença periodontal, etilismo, tabagismo, tá? São fatores que levam às doenças periodontais necrosantes. Especificamente a periodontite necrosante, em pacientes comprometidos, crônicos e graves, pode acontecer em adulto, pode acontecer em criança. E em pacientes que são comprometidos temporariamente, a gente tem ainda os pacientes com gengivite e paciente com periodontite, que pode evoluir para doença periodontal necrosante. Aqui tem um quadro melhor. Então, olha só. Se você tiver um paciente com comprometimento severo, adulto ou criança, suspeite de uma condição sistêmica mais grave. Tá? Então, um paciente HIV positivo, outras condições imunossupressoras, principalmente autoimunes, desnutrições severas, condição extrema de vida, em pacientes, por exemplo, de UTIs, e infecções virais sérias. Neste caso, o paciente pode estar em qualquer condição clínica, gengivite, periodontite, estomatite ou noma. Tá? Um paciente que tem gengivite ou periodontite, as clássicas, eles estão temporariamente comprometidos. E aí a gente tem aqueles fatores, vamos dizer, que não tem tanto risco à vida do paciente, como estresse, nutrição, tabagismo, hábitos. Nesse caso, normalmente ele tem uma gengivite que pode evoluir para uma periodontite, mas não chega ao estomatite, não chega ao noma. Tá? Doenças necrosantes prévias, com crateras residuais, e tá a mesma coisa, né? Uma gengivite que pode evoluir para periodontite. Fatores como mau posicionamentos dentários, e aí, normalmente, é uma gengivite. E o paciente que tem periodontite, é uma periodontite necrosante mesmo, e pode, quer dizer, um paciente que tem periodontite pode evoluir para uma periodontite necrosante, se tiver nessa condição clínica, né? E claro, condições imunossupressoras, outros tipos de doenças virais como HIV pode estar presente também nesses pacientes. Tá? Então, gente, a doença periodontal necrosante, ela é uma doença extremamente grave, tá?
e que, se não tratado, o paciente pode correr sérios riscos, porque ele simplesmente para de comer, a defesa lá embaixo, risco potencial para outras doenças, tá bom? Bom, a segunda etapa aí agora é a periodontite. Mas se eu continuar aqui, eu vou parar no meio, vai ficar muito ruim a gente parar aqui no meio. Então, eu vou fazer essa aula mais curta, mas eu dei essa mesma aula ontem e eu gastei 1h40. Então, na quinta-feira, a gente continua com o restante, tá certo? A gente continua com o restante e, para não quebrar a periodontite no meio, que é daquilo que mais aparece no consultório, é importante que a gente veja. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Beleza, Marcílio. Tranquilo, Eu não gente? tenho dúvida nenhuma, porque isso foi mais ou menos uma revisão, né, de estomatologia da faculdade. Exato. Lema com a classificação de... Você já estudou? Você formou quando? 2016. Então, você pegou a classificação antiga. Então, na verdade, só está atualizando ela, né? É isso aí. É isso aí, gente, então. Tá bom? Até quinta-feira. Boa noite, valeu. Boa noite. Beleza, então, Marcílio, até quinta. Valeu, Foi o gente. cansaço. Hã? Boa noite. Hoje foi o cansaço mesmo, desculpa aí. Ah, nada. Essa aula é assim mesmo, pô. De vez em quando eu tenho que dar uma cutucada. Nária também abriu a boca umas 4 vezes, é normal. Vamos cedo. Valeu, gente. Até quinta, hein? Valeu. Ela tá rodando. Isso é colada? Falou. Valeu. Eu esqueci como é que sai. Sai aí que todo mundo sai. Eu esqueci como é que é. Deixa eu tirar aqui. Conseguiu? Eu esqueci. Aqui. Pronto.